Olá, meu nome é Alexandre dos Santos Silva, do segundo ano B, e eu vim falar sobre a população de cada país do Oriente Médio, do Oriente. E o maior país que tem população é a Etiópia. Lá tem 112 milhões e 100 mil habitantes. E lá eles prezam muito a agricultura, que basicamente eles precisam de muitas pessoas para cultivar a terra e plantar. E é por isso que lá tem muita população. Agora é a Tanzânia, o segundo maior país que tem população. Lá tem 43 milhões e 300 mil habitantes. E lá eles prezam muito o serviço, por conta que o país está mesmo no meio da África Oriental. E lá eles pegam as comidas, as vendas e transportam tudo para outros países. Então, lá basicamente eles prezam muito os serviços. Agora eu vou falar sobre o país Seychelles, que é o menor país que tem população da África Oriental. Ele preza muito o serviço, por conta que ele lá é uma ilha. E lá, por conta de ser uma ilha que quase não tem nem terreno, habitantes, tem poucos habitantes lá. E só tem lá 99.250 pessoas. E por conta disso, eles precisam muito de serviço, porque lá não tem indústrias nem agricultura, por conta que o terreno é muito pouco. E lá eles precisam muito de serviço, por conta que lá é uma ilha e eles precisam buscar comida em outros lugares. Então, basicamente lá são cobertos de pessoas que prezam muito o serviço. Meu nome é Edson Rodrigues, sou do segundo ano B, vou falar um pouco sobre a taxa de mortalidade e a de natalidade. A taxa de mortalidade é o registro de número de pessoas que morrem por 1.000 habitantes. E os países que têm mais são a Somália, que tem 12,9, a Uganda e a Tanzânia, com 5,9 os dois. Já a taxa de natalidade é o número de nascidos vivos por 1.000 habitantes, que são Seychelles com 15,8 e a Somália com 48,9% da população. João Paulo Moura Lima e eu sou aluno do segundo ano B. Hoje eu irei falar sobre as taxas de fecundidade e mortalidade infantil de alguns países da África Oriental. Mais especificamente, os países com a maior e menor taxa. Primeiramente eu irei falar do país Malawi, que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil, que é de 80 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Isso ocorre lá porque está em evidência, claro, a questão da pobreza, da fome e também por conta que o Malawi é o país que apresenta a maior taxa de partos prematuros do mundo. Já o país com a menor taxa de mortalidade infantil é o Seychelles. Sobre taxa de fecundidade, primeiramente eu vou explicar o que é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é um índice utilizado na demografia, que se refere ao número médio de filhos nascidos vivos. Bem, o país que tem a maior taxa de fecundidade é a Somália, com taxa de 6,60. E o país com menor taxa é o Seychelles, que apresenta uma taxa de 2,10. A expectativa de vida na Seychelles caiu de 3,8 anos e está em média de 73,5. Enquanto o número de mortos aumentou, mostrando os últimos números de natalidade, Bureau of State (NBS), a expectativa de vida é descrita pela NSB como uma estimativa de números médios de anos adicionais que uma pessoa deve viver se as taxas de mortalidade específicas por idade para um determinado ano prevaleceram pelos resto da sua vida. Os dois fatores que afetam são mortalidade e o número da população de base. A responsabilidade pelo Sistema de Informações Geográficas da agência Terence Gopal disse à SNA no dia 13 passado que, devido ao aumento de números de mortes causados por um novo fator, a Covid-19, a agência esperava uma diminuição na expectativa de vida
as mortes causadas pela Covid-19 tiveram um grande impacto na diminuição de expectativa de vida. Em média, Seychelles registra cerca de 700 mortes em um ano. No ano passado, houve 925 mortes, muitas das quais entre idosos. Essa diminuição, disse Gopal. Qual era o grande problema enfrentado pela Somália? A guerra civil trouxe consequências devastadoras para a população somália. Mais de 300 mil mortos em 1,5 milhão de refugiados em uma terrível situação. Olá, boa noite. Aqui quem fala é a aluna Lara Letícia, do segundo B, e eu vou apresentar sobre a taxa de escolaridade dos países da África Oriental. A porcentagem da população é de 15 anos ou mais. Podem compreender a leitura e também escrever uma curta e simples redação sobre sua vida cotidiana. Então, vendo isso, sabemos que a partir de 15 anos para cima são alfabetizados. E isso não abrange só leitura ou também a escrita, mas também a numeração, ou seja, a capacidade de resolver cálculos aritméticos simples. Sendo assim, dividimos o número de alfabetizados, que é 15, pela população faixa etária, que é correspondente, e por fim multiplicamos o resultado por 100. Em Seychelles, o valor médio durante o ano de 1987 a 2020 foi de 91,65%, com o mínimo de 84,23% em 1987, e no máximo de 96,2% em 2020. Já Burundi, que durante seu período de 1979 a 2021, seu valor médio foi de 53,12%, com o mínimo de 22,51%, e seu valor máximo foi de 74,71% em 2021. Sendo assim, Seychelles tem a maior taxa de escolaridade e Burundi a menor. Eu sou Evelyn e eu vou apresentar um pouco sobre a questão do PIB. PIB é o Produto Interno Bruto, e eu vou começar no setor da agricultura. Em geral, a Somália ela tem um PIB de 7 bilhões no dólar americano, mas na parte da agricultura, em taxa, ela ocupa 59,3%, sendo a maior taxa da agricultura dos países da África Oriental. E isso se dá porque a Somália ela tem um maior rebanho de gados, então isso ocupa 40% no setor da agricultura e faz com que a exportação de gado seja muito alta. Então é por isso que o PIB de lá é tão alto. Já a Eritreia, que é a menor taxa, com 11%, ela tem um PIB de 2 bilhões em geral, e ela tem um setor muito baixo devido à falta de equipamentos. A parte da indústria, a Uganda, ela fica com uma taxa maior, com 26,1%, e o PIB no dólar, ele é avaliado em 40 bilhões, ou seja, é um PIB muito alto, comparado aos outros PIBs que eu já apresentei aqui. Sendo assim, a Somália, ela fica com a taxa mais baixa na parte da indústria, com 7,2%. Serviços de Djibouti fica com 81,9%, ou seja, uma taxa muito alta, e a Somália fica com a menor taxa de 33,5%. Na questão do agro, a Somália fica na criação de gado, a parte dos nômades ou seminômades com a criação, e na plantação de banana. Já a Eritreia, ela tem ausência de equipamentos, é por isso que ela tem um índice tão baixo na parte da agricultura. Ela tem ausência de equipamentos, de chuvas irregulares, mas ela trabalha na exportação de cevada, feijão, carne, milho, trigo, couro, entre outros. A Uganda, ela exporta soja, minério de ferro, petróleo e produtos da agro. Somália tem o maior rebanho de camelos do mundo, exportação além do gado, a banana, o açúcar, o couro, o milho e o peixe. Já em serviços, a parte de serviços que eu achei foi a parte do hospital. Boa noite, eu me chamo Maria Lívia Rodrigues, sou do segundo ano B e eu vou apresentar sobre a área da África Oriental. Bom, explicando o conceito de área, a área é toda e qualquer projeção de uma parte, seja país ou continente, da superfície terrestre. O país da África Oriental que tem maior área é a Quênia. E ela tem essa maior área por conta que fica no leste da África e ela engloba savanas, lagos muito grandes e planaltos montanhosos. Bom,
Um país que fica com um baixo índice, com a menor área, é o país de Comores, que ele fica localizado no extremo norte. Bom, o país, seguindo esse índice, o país com menor área é o país de Comores, que ele fica localizado no extremo norte e ele é formado por 4 ilhas. Então, por essa questão de localização e de estrutura, digamos assim, ele fica como um dos países, em quarto lugar, como um dos países, dos menores países da África.